Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto santo? Isso. Vamos nos voltar para uma passagem um tanto conhecida de vocês, parte do discurso de despedida do profeta Moisés, Deuteronômio, 9º capítulo, a partir do versículo 26. Nós vamos ler do 26 ao 29. Livro de Deuteronômio, capítulo 9, 26 a 29. Eu leio a partir da Ara, você me acompanha na sua própria tradução. Orei ao Senhor dizendo: Senhor, ó Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, lá no Egito, não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles, os israelitas, o teu povo e a tua herança que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Pai de misericórdia, Deus de grande misericórdia, clemente, bondoso, Deus perdoador, nós te pedimos agora que no nome de Jesus, tu nos dês um relance, um insight, uma visão da tua misericórdia, como tu és um Deus bom, um Deus para quem sempre a segunda chance está aberta, sempre nos recebe de volta. Ó Pai, fala com teu povo, apesar de mim, que nada em mim atrapalhe aquilo que tu queres comunicar aos corações aqui presentes, Pai. Fala conosco, abre nossas mentes, nossos corações, para recebermos o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu e vários pastores nossos aqui da igreja e outros obreiros, ministros, estivemos quarta, quinta e sexta sobre a ministração do Pregue a Palavra. É um curso que se propõe a ensinar, melhorar e aperfeiçoar a pregação da palavra de Deus, e nós fomos expostos ao livro de Jonas de uma maneira contundente, a fundo, e fomos, falo não apenas por mim, mas por todos os outros que participaram do curso, fomos grandemente desafiados e impactados. Inclusive o pastor Paulo Marinho foi um dos que participou, tendo exposto o livro, talvez a maior autoridade no livro, fora dos que estavam ministrando. Mas nós fomos muito impactados ali ao aprender a respeito da misericórdia de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente corre um perigo ao ouvirmos a mesma palavra 1, 10, 100, 1000 vezes, ela perde um pouco do sentido e a gente não sabe bem o que significa a misericórdia de Deus. Em Jonas, nós vimos que Deus é misericordioso para com os marinheiros pagãos, misericordioso para com os ninivitas, para onde Jonas foi enviado. Eles eram péssimos. Os ninivitas eram sangrentos. A Nínive era uma cidade cheia de pecado, e Deus teve misericórdia daquelas pessoas ali. E em especial teve misericórdia de Jonas, que precisava aprender
justamente a respeito do coração misericordioso do Pai, que quer que a gente seja também igual a Ele. A oração que nós lemos, Deuteronômio 9, 26 a 29, é uma intercessão que Moisés faz em favor do povo, para que Deus não destruísse o povo, porque o povo, sempre rebelde, cheio de maldade, o povo era quanto mais obcecado e se voltava para o mal o tempo todo. E aqui Moisés está dizendo: não destruas, não mate todo mundo. Por que razão Moisés diz isso? A resposta está no contexto desse texto. Nós lemos do 26 ao 29. Se tu bateres os olhos, tu estás com o texto aberto no teu colo, se tu bateres os olhos um pouquinho antes, olha o contexto da oração. De 23 em diante, tu tens um pequeno relance. Quando também o Senhor os enviou de Cade Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que eu lhes dei. Deus disse ao povo. Mas vocês, os israelitas, se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus. Não confiaram, não tiveram fé nele, nem lhes obedeceram. E olha aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Moisés diz: rebeldes fostes contra o Senhor desde o primeiro dia que eu vos conheci. Aí diz Moisés: eu fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que iria destruí-los, queria matar todos vocês. O que exatamente está acontecendo aqui? No retorno dos 12 espias, vocês lembram que quando o povo chega ali para invadir a terra, Moisés manda 12 espias espiarem para fazer um levantamento do terreno e dar uma ideia de como eles deveriam entrar na terra. E aí então aqueles 12 espias entram na terra e trazem um relatório de volta. Quando eles chegam de volta, Caleb e Josué dizem: vamos entrar. Mas os outros 10 disseram: não, nós não podemos entrar na terra. Caleb havia dito em Números 13, se você quiser acompanhar comigo, Números 13, Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Que coisa linda, né? Porém, os 10 homens que tinham ido com eles, Josué e Caleb, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, dizendo: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora, é uma terra terrível. Todos os homens que vimos são de grande estatura. Vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Colocaram medo no coração do povo. Disseminaram aí a incredulidade, ao invés de estimular o povo à fé. Note que lição preciosa nós podemos tomar inicialmente deste texto. A incredulidade é pecado. Quando nós não cremos naquilo que Deus está dizendo, quando eu não acredito nas palavras do Senhor, eu estou pecando. A ordem, a promessa lida em Deuteronômio 9:23 diz: entrem lá, o texto que nós lemos, 9:23, entrem lá e tomem posse da terra que eu lhes dei. Está no presente, está dado. Vocês vão entrar para tomar posse. O povo, os israelitas, deveriam obedecer, invadir Canaã,
porque a terra já era deles. Isso me lembra aquele episódio, vários episódios que Jesus fala como se a coisa já tivesse acontecido. Quando ele diz, por exemplo, graças te dou, antes dele ressuscitar Lázaro, diz, graças te dou porque tu me ouvistes. É como se Lázaro já estava de pé. Aí ele diz, levanta. Aqui ele está dizendo, a terra que eu já lhes dei, o povo deveria obedecer. Mas a reação dos israelitas é contrário ao comando do Senhor. Números 13:31, não podemos enfrentar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Qual o sentimento do Senhor pela falta de fé deles? Olha Números 14, esse é um texto muito precioso, vale a pena você olhar esse texto. Olha o sentimento do Senhor com a falta de fé deles e, por tabela, com a nossa falta de fé. Números 14, 11 e 12. Números 14, 11 e 12. Disse Deus a Moisés, até quando me desprezará este povo? Que coisa, hein? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os prodígios que tenho feito no meio deles? Eu os ferirei com uma epidemia e os deserdarei, e de ti, Moisés, farei uma nação mais forte do que eles. Note bem a palavra usada para descrever os sentimentos do Senhor. Desprezo. Esse povo está me desprezando porque não crê em mim. Quando nós não cremos naquilo que o Senhor nos diz, nós estamos desprezando. Assim como havia promessa para que eles entrassem e tomassem a terra que era deles, há várias promessas para mim e para você, várias promessas que nós devemos crer. Por exemplo, a promessa, existem aqui 3 promessas que eu queria colocar diante de vocês. O Senhor perdoa todo tipo de pecado. A gente vai explorar isso rapidamente. O Senhor promete vida eterna a todos aqueles que o aceitam. E o Senhor promete vitória sobre o pecado. A primeira promessa que o Senhor faz e que nós devemos crer é que todos os tipos de pecados podem ser perdoados, desde que haja arrependimento. A única exceção é o pecado contra o Espírito Santo. Acho que vale até a pena comentar isso aqui. Às vezes os crentes ficam preocupados. Será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Porque diz a palavra do Senhor que não há perdão quando eu peco contra o Espírito Santo. Isso está lá em Marcos 3, 28 a 30. O fato de que você está preocupado com isso já é um sinal que você não cometeu esse pecado. Porque o que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo alguma coisa que Deus faz. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu atribuo alguma coisa santa, alguma coisa bela, santa, feita pelo Senhor a Satanás, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Isso é muito raro entre os crentes. E o fato, repito, que você está preocupado, que você deseja se arrepender do que quer que seja, já é um claro sinal que você não está incluído nisso. Porque quando você chega a fazer isso, você já está endurecido. Quando você chega a fazer, porque eles disseram, é por Belzebu que ele faz essas coisas. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas ali diante deles. Jesus estava operando milagres, fazendo um bocado de coisa, e eles, endurecidos de coração, atribuíram o trabalho que Cristo estava fazendo ao diabo. Então estava de tal forma enrustido, estava de tal forma impenitente, que Jesus disse, esse tipo de pecado não pode ser perdoado. Então fique tranquilo, provavelmente nenhum de nós se inclui nisso aqui. Mas o ponto central é que todo tipo de pecado é perdoado. Isso aqui é importante dizer, porque ao longo das semanas, meses e anos que eu recebo pessoas e falo, de vez em quando chega gente preocupada com isso.
Pastor, eu cometi um pecado 10, 20 anos atrás, gravíssimo. Isso me agonia. Eu digo, minha irmã, você já confessou esse pecado? A palavra diz que aquele que confessa o seu pecado é perdoado, é lavado. Se confessais os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. Ah, mas eu matei uma pessoa, eu cometi um aborto. Minha irmã, o pior pecado que alguém pode cometer, você foi purificada, você é uma virgem santa. Isso aqui é só um exemplo. O que quer que você tenha feito, você é purificado. Você é uma pessoa, você é um homem virgem, um homem santo diante do Senhor, que te lava e te purifica. Amém, meus irmãos? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei. O pecador mais vil, estamos falando sobre misericórdia, o pecador mais vil, mais hediondo, pode ser perdoado. Sim, qualquer pessoa que se arrependa genuinamente, peça misericórdia a Deus, ele será atendido. E eu pensei assim, qual seria um exemplo tremendo? Um exemplo de maldade, um exemplo de perversidade, um exemplo de assassínio, um exemplo bárbaro. E Manassés talvez seja um excelente exemplo. Talvez o pior rei de Israel. Te volta para a descrição deste crápula, desse bandido. Te volta aqui para a descrição de Manassés. 2 Reis 21, do versículo 1, a gente vai ler até o 11, depois a gente vai saltar para o versículo 16. Tu queres um exemplo de alguém? Tu te achas ruim? Então aperta o cinto aí. Senta na cadeira e aperta o cinto. Tu achas que tu fizestes coisas más? Então olha aí. Lembremos que a idolatria é um pecado hediondo, tá? 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Manassés, o rei, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, pasme, 55 anos em Jerusalém. Sempre que eu li a história desse cara, por que Deus permitiu que esse cara reinasse tanto tempo? Eu sempre me perguntava isso. Porque tem outros reis que reinam 2 anos, 3 anos. Por que Deus permitiu isso? Reinou 55 anos. O nome de sua mãe era Esfisbá. Ele, Manassés, fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O que ele fez? Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Um grande rei, um rei bom, o pai dele. Também ele ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. O rei inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, céu, lua, estrela, etc. E lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, Manassés construiu altares para todos os exércitos celestes, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Olha aí, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Manassés tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs dentro do templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão, aspas, neste templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Atente agora. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ouviram isso?
Ele conduziu o povo para que o povo se tornasse pior do que aquelas nações que habitavam naquele lugar. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com ídolos que fizera. Versículo 16. Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado para outro. Encheu a cidade de sangue. São os atos barbáricos e horrendos que esse homem fez. Dá para acreditar que há perdão para um camarada desse? Não é que esse camarada foi perdoado de todas essas atrocidades? Onde está isso, pastor Rai? 2 Crônicas 33, 12 e 13. Depois de 55 anos de barbárie, crime e perversão, matando o próprio filho, olha aqui o que acontece com esse cara. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Em sua angústia, ele, Manassés, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele, Manassés, orou, o Senhor o ouviu e atendeu a seu pedido. Deus teve misericórdia deste horrendo pecador. O reto juiz não faz acepção de pessoas. Qualquer indivíduo que deposita sua confiança em Cristo receberá igualmente misericórdia. Esse é o seu caso, o meu caso. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, como Manassés. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será desapontado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em uma outra ocasião de aconselhamento, uma senhora me perguntou: Pastor Hayek, mas alguém assim, tipo o Adolf Hitler, o responsável por aqueles crimes mais horrorosos do século XX, se ele se arrependesse, eu digo, ele seria salvo. O homem que matou a mãe, matou o pai, estuprou a filhinha pequena, matou depois, se ele se genuinamente, ele se arrependesse, luz raiar no seu coração e se arrepender, Deus tem misericórdia como teve de Manassés. Isso é difícil a gente entender, mas assim é Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é grande. Que tipo de gente você acha que era o ladrão que se arrependeu do lado de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de crápula era o ladrão que se arrependeu? A cruz era reservada para os piores pecadores. Não era qualquer bandido que ia para a cruz, não. Por sinal, nenhum romano poderia ser crucificado, por pior que ele fosse. Quem era crucificado era a escória, eram os criminosos mais vis. Portanto, quando alguém alega, e aqui eu estou falando contigo e comigo, quando alguém alega que seus pecados são tão graves que Deus não pode perdoá-los, o que você está fazendo não é visto por Deus como humildade, mas como desprezo à sua palavra. Não é possível que Deus não pode me perdoar, o que eu fiz é muito grave, é muito sério o que eu fiz, pastor. O senhor não está entendendo o que eu fiz. Cuidado que o discurso parece muito humilde, parece bonito o discurso, não é? O meu caso é muito terrível. Não, o senhor não está entendendo não, pastor. Isso não é humildade, é desprezo pela palavra do Senhor. Porque o pior pecador arrependido é perdoado. Esse é o Deus de misericórdia que nós adoramos. Uma segunda promessa, mais rápido.
A palavra do Senhor no Novo Testamento promete vida eterna. Jesus diz em João 6,47: asseguro-lhes que todo aquele que crê tem a vida eterna. Interessante isso aqui. Ele não diz terá a vida eterna. Tem. Agora, quando você crê, você tem, você recebe naquela hora a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Você não vai ter a vida eterna quando você morrer, não. Eu lhes asseguro, leia, se você quiser, João 6,47. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem agora a vida eterna. Que promessa espetacular. Mas é assim, é o que está dizendo. Você não crê, então você está desprezando o que diz a palavra do Senhor. Promessa espetacular. Toda pessoa que coloca confiança em Cristo como Senhor recebe o mesmo tipo de vida que ele tem. Vida eterna, como eu já disse várias vezes aqui, é a vida de Deus. Vida eterna é a vida que Deus tem. É a única vida que não tem princípio. É a vida de Deus. É isso que nós recebemos quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E a consequência da incredulidade, do desprezo por essa promessa, é a eternidade no inferno, como Jesus nos ensina em João 3,18. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Um outro exemplo de promessa do Deus misericordioso é vitória contra o pecado. Aqueles que me ouvem estão cansados de ouvir isso aqui, mas nunca é demais repetir. Há uma promessa para nós que a gente pode vencer o pecado. Ele será chamado Jesus porque salvará do pecado. O crente não deve andar derrotado por vícios, fobias, dependências, medos, ansiedade, etc. Quando não cremos que podemos vencer determinado pecado, determinados gigantes, e os gigantes em Canaã eram fotografias desses gigantes em nossas vidas. O alcoolismo é um gigante, a pornografia é um gigante, o medo é um gigante. É ou não é? O medo, o temor, o que vai acontecer comigo, são gigantes. Mas Deus nos dá autoridade e força para vencer esses gigantes. E quando a gente diz, não, isso não é possível, esse pecado não é vencível, nós estamos desonrando e desprezando o Pai. Muitas vezes a vitória pode demorar anos, mas a conquista é certa. O sangue de Jesus é mais poderoso do que todos os capetas do inferno reunidos, amém? O sangue de Jesus tem poder para dar vitória para você, embora você pode demorar a conquistar essa vitória. Talvez você esteja perguntando, mas por que razão eu não experimento vitórias e conquistas sobre o pecado, pastor? Eu não posso deixar passar isso aqui sem uma pequena lição. Primeiro, há no seu coração um ardente desejo de abandonar o pecado? Está no seu coração esse desejo? Eu tenho desejo. Tenho desejo de ir abandonando os meus pecados. Medo é um deles. Medo do filho. Eu luto contra isso. Eu não digo que eu já alcancei, mas eu luto contra. Eu desejo vencer. Eu quero olhar para o pior cenário que tiver à frente sem medo. O Senhor vai tomar conta. O movimento progressista vai avançando. Os meus filhos, quando crescerem, vão enfrentar um mundo infinitamente mais difícil do que o meu, mas o Senhor há de tomar conta. Se eu não tiver cuidado, eu fico com medo. Se eu não tiver cuidado com isso, eu fico ansioso. Mas eu tenho que crer que o Senhor vai tomar conta deles. Então, você deseja abandonar, no meu caso, o pecado do medo? Você tem reivindicado a promessa para si mesmo? Senhor, tu vais me dar vitória sobre esse pecado. Tu vais me dar força contra esse pecado. Nós precisamos nos apropriar da promessa do Senhor. É a tua palavra que diz: tu vais me salvar de todos os meus pecados. Você tem que se agarrar nisso.
Terceiro, você tem dependido do Senhor? Porque nós, na nossa própria força, a gente não vence. Na própria força do braço, eu vou fazer a determinação que agora eu vou ganhar. Está derrotado. Nós só podemos vencer auxiliados pelo Espírito Santo. Por isso que é importante a gente andar todos os dias com o Senhor. Senhor, me ajuda hoje, me dá força, me enche do teu Espírito hoje. Me ajuda a vencer os meus pecados. Meu irmão, minha irmã, tal qual Israel, você é herança do Senhor. Você é precioso do Senhor. Você é muito amado do Senhor. Ele quer que você ande em novidade de vida e não escravizado a nada. Olha aí o que diz o nosso texto. Ó Senhor, Senhor, Deuteronômio 9:26. Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança, que tu resgataste com tua grandeza, que tirastes do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, diz Moisés, nem para o seu pecado e iniquidade, para que o povo da terra, os amorreus, de onde os tirastes, não digam, porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que ele prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança. Imagina, aquele bando de rebeldes. Moisés está dizendo, eles pintaram e bordaram. Os israelitas, quando Moisés sobe para o monte, eles vão para a orgia, enchem a cara de cachaça, todo mundo nu, comendo sexo rolado, pintaram 7. É esse tipo de gente aqui. Esse povo, eles são a tua herança. Olha, eu fui ruim, mas desse jeito aqui eu não fui não. É o que Moisés, eles são o teu povo, a tua herança, que tu tiraste com grande força e braço estendido. 2 coisas a gente nota nessa oração de Moisés, 2 coisas. Olha comigo aí o 27, uma promessa. Moisés apela para a promessa do Senhor, 27, e para o poder de Deus. Vamos olhar rapidamente para a promessa. Primeiro, quando Moisés fez esta oração, havia se passado 500 anos desde que a promessa havia sido feita aos patriarcas. Meio milênio havia passado. A gente vê, por exemplo, essa promessa feita a Abraão, Gênesis 15:18. O Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei, olha aí, está no presente de novo, 500 anos antes de dar, dei esta terra. Foi Deus que deu a Israel. Esse negócio dessa disputa palestina, é o palestino ou é o judeu que tem direito à terra? Foi dada ao Senhor, aos israelitas. Eles estão de volta na terra porque o Senhor deu a terra para eles. Goste você disso ou não faz diferença. Concorde você com isso ou não faz diferença. Eu dei a eles. A mesma promessa é reiterada a Isaque, Gênesis 26. Permaneça nesta terra mais um pouco, disse o Senhor a Isaque, quem sabe num sonho. Eu estarei com você, porque a ti, Isaque, e aos teus descendentes darei todas essas terras, como jurei a Abraão. E por fim, a mesma promessa é reiterada a Jacó, mais à frente, Gênesis 28:13. Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus prometeu e cumpriu. Os israelitas invadiram Canaã sob o capitão Josué e tomaram posse da terra prometida. A promessa física feita aos israelitas era uma figura da terra espiritual, a Canaã celestial. Aquilo era uma imagem física de uma realidade espiritual que viria. Jesus, o Josué, através do qual todos os povos do mundo seriam abençoados. Cristo é aquele que nos leva, Cristo, nosso Josué, é aquele que nos leva para Jerusalém celestial. É
Essa promessa é feita, essa promessa espiritual é explicitamente feita a Abraão: por meio da tua descendência, todos os povos da terra, não apenas os judeus, todos os povos da terra serão abençoados. Você e eu, brasileiro, japonês, chinês, todas as nações. A mesma promessa espiritual é feita a Isaac: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras por meio da tua descendência. Isaac, todos os povos, todas as famílias serão abençoados. A mesma promessa espiritual é feita a Jacó em Gênesis 28:14b: teus descendentes serão como o pó da terra. E a quantidade de judeu que há no mundo espalhado e que já foi morto e ainda assim continua multiplicando, todos os teus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra, todas as famílias, todos os gentios serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Você e eu entramos nessa aliança. Essa é a promessa de misericórdia. A fidelidade do Senhor é vista no cumprimento desta promessa, promessa da qual você e eu somos herdeiros hoje. Através de Cristo, nós cristãos fomos adotados na família do Pai. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para recebê-los por adoção. Que grande misericórdia havia os pecadores. Que maravilhosa graça da parte de Deus ao nos adotar como seus filhos. Esta adoção é gratuita, mediante fé nos méritos de Jesus. Você e eu que cremos, estamos seguros, nada pode nos arrancar. Nenhuma falha, nenhum pecado pode nos arrancar da mão dos pais. Você está seguro. A tua segurança não é você ser santo. Você deve buscar isso, mas não é a sua segurança que você está na mão do Pai. E nada pode arrancar você da mão do Pai. Amém, meus irmãos? Rapidamente, eu queria olhar agora para o poder. O poder. O segundo elemento que Moisés apela é o poder de Deus. Nós vemos em Deuteronômio 9:26. Deus remiu Israel com grande poder, com mão forte. 29, temos uma reiteração do mesmo pensamento. Todavia eles, os israelitas, o teu povo, a tua herança, tu tiraste com grande força e braço estendido. Aqui há descrições da determinação de Deus em derrotar os inimigos do seu povo. Esses inimigos físicos, os cananitas, os amorreus, os jebuseus, os fariseus, os inimigos físicos são uma alegoria dos nossos inimigos espirituais. Toda a fisicalidade do Antigo Testamento, em alguma medida, reflete a espiritualidade do Novo. Por exemplo, Faraó representa o diabo, nosso grande adversário. O exército de Faraó representa a multidão de anjos caídos que desejam nos derrotar com pecados. Jesus derrotou o diabo na cruz. E ele nos dá força para derrotar os anjos caídos que tentam nos derrotar. Deus demonstra a sua misericórdia aos israelitas atendendo à oração de Moisés. E através de Josué, introduz o povo na terra que lhes prometera. Você e eu somos desafiados a crer que o Senhor quer nos ajudar a invadir áreas de nossas vidas que estão ainda sob o domínio do inimigo. Não sejamos incrédulos como os 10 espias, mas crédulos como Josué e Caleb. Nosso Deus é misericordioso e quer nos ajudar a ter vidas vitoriosas. Deus nos ama
e é um Deus de grande misericórdia. Se você tem dúvida dessa misericórdia do Senhor, eu quero que pelo menos uma coisa fique no teu coração. O que quer que tu tenhas feito, o que quer que tu tenhas cometido de erro no passado, se você se arrependeu, acabou. Sabe, meus irmãos, quando a gente está inseguro a respeito de algumas coisas na nossa vida, a gente não cresce, a gente fica estagnado. O inimigo usa aquela insegurança para minar o teu avanço. E aí então você sobe aqui para cantar, ou você está tocando, ou você é professor da escola dominical, mas há uma insegurança no teu coração. Você é líder de um pequeno grupo, você até no seio da sua família há uma insegurança, porque você não compreendeu o tamanho da misericórdia e do perdão de Deus para você. Eu quero que você saia nessa manhã daqui sabendo que se você confessar o seu pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar e também para purificar você de toda injustiça, de todo pecado. Você está limpo diante de Deus, o Deus de grande misericórdia. Pai, obrigado pela tua grande misericórdia sobre mim, um vil pecador, e sobre muitos dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém.